Bom dia, boa tarde. Mais uma semana, né? Depois de descansar nesse feriado, vamos iniciar a nossa semana agradecendo a Deus por toda a saúde, por toda a graça, por estarmos bem. E eu desejo que vocês estejam também bem de saúde, bem de cabeça, bem de tudo, tá certo? Então vamos lá. Hoje nós temos aula de português, tá certo? Português a gente vai estudar o artigo, tá certo? O que ele representa, tá certo? Estudando o artigo, a gente vai primeiro conhecer algumas regras da gramática, saber como empregar essa regrinha, tá certo? Bem fácil, tá certo? Bem simples, um conteúdo que vocês vão pegar assim rapidinho, eu tenho certeza. Então vamos aqui. O conteúdo começa na página 113 do livro de português de vocês, tá certo? Vou iniciar a leitura do texto e, de acordo com o que a gente for lendo, a gente vai se aprofundando um pouquinho, tá certo? Até passarmos à atividade. Artigo. Leia o resumo da história A Formiga e a Flor, de Celso Pontes. Um resumo é um texto, é um livro, é você reduzir, contar em poucas palavras, falar em poucas palavras sobre um texto, sobre um livro, sobre uma história, sobre uma reportagem, tá certo? É fazer um resumo, explicar de uma forma mais enxutinha, tá certo? Certo dia, numa bela manhã de primavera, uma formiguinha operária saiu do formigueiro à procura de alimento. A formiga, que estava sendo avaliada por seus supervisores, resolveu cortar uma linda flor para ser reconhecida pelo seu bom trabalho. A flor precisava encontrar um jeito de convencer a formiga a não destruí-la. E com a ajuda de uma simpática abelhinha e de suas amigas flores, tentou continuar colorindo os campos com sua beleza, exalando seu perfume e levando felicidade a todos que gostam de flores. É um resumo bem bonitinho, né, desse texto. Então vamos lá. Primeiro, esse textinho fala do trabalho das formiguinhas, que a gente sabe que elas são bem trabalhadeiras, né? E ela queria mostrar que ela fazia um bom trabalho. E aí ela queria arrancar a flor, mas a flor queria ficar ali, perfumando, né, colorindo, sentindo a brisa. E aí as abelhas ajudaram ela a permanecer, não foi? Bom, então vamos ao conteúdo especificamente. Vocês observaram que no texto tem algumas palavras em destaque? Eu sei que sim. Então vamos aqui. Nós temos em destaque uma, a, os. Não é isso? Então essas tem algumas repetidas, mas essas são as palavras em destaque. Elas estão em destaque porque são artigo. Agora vamos ver o que é um artigo. O artigo é uma partezinha do português que a gente usa para identificar com mais exatidão alguma coisa do que a gente fala. Por exemplo, eu digo, eu tenho várias canetas. Eu tenho várias canetas. Eu estou me referindo às minhas canetas e a qualquer uma delas. Agora, se eu falo, eu quero escrever com a minha caneta de diamante, com a caneta de diamante. Então, eu estou dizendo que eu quero esta caneta.
ela é representada pelo A. Por quê? Porque a caneta, ela é um substantivo feminino. Termina com A, não é? Caneta. Então, o artigo que vai acompanhar esse substantivo tem que combinar com o substantivo. Então, se eu digo caneta, o artigo que vai acompanhá-la é o A. Eu não posso dizer o caneta, né? Não se encaixa, não combina. Então, a gente vai combinar os artigos com os substantivos, tá certo? Se eu digo a fita, o artigo que acompanha é a, certo? Eu tenho uma régua. Qual foi o artigo que acompanhou a régua? Uma, certo? Por que, tia, que eu tenho o a e eu tenho uma? O a, ele vem combinando com o artigo, não é isso? Ele dá a ideia de gênero, se é feminino, se é masculino. O e o uma também, mas eles estão mais relacionados à quantidade, tá certo? Então, eu digo, eu tenho uma caneta rosa. Eu tenho 2 canetas roxas. Então, o uma, ele está ligado à quantidade e, consequentemente, a gente combina com o gênero da palavra, tá certo? Então, aqui, eu quero que vocês façam o seguinte. No livro, no trecho do textinho, tá certo? Você vai circular as palavras, prestem atenção, você vai circular as palavras que foram acompanhadas desses artigos em destaque, tá certo? As palavras não são os artigos já estão destacados, então não tem por que procurar. Você vai identificar qual foi a palavra que o artigo acompanhou, tá certo? Você circula e aí você diz lá no grupo para a tia quais foram as palavras que você identificou, tá certo? Então, ó, aqui no texto temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 artigos em destaque. Então, vocês têm que encontrar 9 substantivos que estejam ligados a esses artigos, tá certo? Quando vocês fizerem isso, você vai escrever o artigo, a palavra que acompanha o artigo e ao lado você vai complementar dizendo se essa palavra, se esse substantivo, ele é do gênero masculino ou do gênero feminino, tá certo? Então, vou repetir. Você vai fazer a identificação de cada substantivo que veio acompanhado do artigo e ao lado você vai identificar se esses substantivos são masculinos ou femininos, tá certo? Então, vamos continuar aqui no texto. Todas as palavras destacadas no texto são artigo. Artigo é a palavra que antecede o substantivo, determinando-o como definido ou indefinido. Então, aqui, mais um ponto para a gente se aprofundar. Quando a gente fala a ou uma, eu já falei que a gente está identificando uma coisa. Quando a gente usa o artigo a, ele está definindo, tá certo? Ele está identificando o objeto, o substantivo, a palavra que eu estou me referindo. Então, o a, o, as e os, a gente usa para definir, dizer exatamente quem é. A caneta do Steve. A caneta, tá certo?
Então, eu estou identificando esta caneta. Quando eu uso uma, umas, um ou uns, eu estou usando um artigo indefinido. Eu não estou especificando qual é o objeto, qual é a palavra. Pode ser qualquer um. Me empresta uma caneta, certo? Quando eu falo me empresta uma caneta, eu estou pedindo qualquer caneta, qualquer uma serve. Agora, se eu digo me empresta a caneta preta, eu estou identificando a caneta de cor preta, certo? Então, vamos aqui, ó, o exemplo que temos no livro. Uma formiguinha e a flor. Uma é o artigo, formiguinha é o substantivo, certo? Eu estou dizendo quem é exatamente a formiguinha que eu estou me referindo? Não, né? Eu estou dizendo que é qualquer uma formiguinha. Agora, quando eu digo a flor, eu identifico, eu defino quem é a flor. A, artigo definido, flor, substantivo, certo? Então, é fácil da gente compreender, porque vocês já conhecem palavras do feminino e do masculino. Então, é só encaixar de acordo com o gênero. Outro ponto que nós temos que ver é que o artigo ele também vai para o plural, tá certo? Então, tem que lembrar de acrescentar o S quando é necessário, tá bom? Quando dizemos uma formiguinha, não nos referimos a uma formiguinha em particular, certo? Como eu expliquei, quando eu uso uma, é um artigo indefinido. Eu não estou definindo, eu não estou dizendo quem é aquela ali, não. Uma formiguinha, qualquer uma. Quando dizemos a flor, referimos-nos a uma flor específica, a flor vermelha, certo? O artigo pode ser definido ou indefinido. É definido quando se refere ao substantivo de modo específico, diretamente. São artigos definidos: o, a, os, as. O artigo indefinido não se refere ao substantivo de modo definido. São artigos indefinidos: uma, uns, umas. Os artigos concordam com o substantivo em gênero e número, como eu já havia falado para vocês. Então, o artigo ele vai seguir o substantivo de acordo com como ele estiver. Se é um substantivo masculino, o artigo que vai acompanhá-lo tem que ser masculino. Se o substantivo está no plural, o artigo terá de vir no plural, certo? Fiquem atentos a isso. Página 114 é a atividade, certo? Página 114 tem a atividade relacionada ao conteúdo. Vocês vão responder, resolver tudo atentamente. Qualquer dúvida, lembrando que vocês podem perguntar no grupo, tá certo? Continuando o nosso conteúdo. Agora nós iremos ver palavras com quá, qué e qui, certo? Página 115. O que vou ser quando crescer? Por que me perguntam tanto o que eu vou ser quando crescer? O que eles pensam de mim é o que eu queria saber. Gente grande é engraçada. O que eles querem dizer? Pensam que eu não sou nada? Só vou ser quando eu crescer? Bom, esse texto é de Pedro Bandeira, tá certo? No texto, nós temos aí duas palavrinhas em destaque, queria e quando. Elas estão em destaque exatamente porque elas têm a sílaba quá e qué.
Nós vimos na semana passada as sílabas com GU, certo? Nós vimos que tem diferença na pronúncia, né? Quando é GUA, o U sempre aparece. Já no GUE e GUI, ele varia. Às vezes aparece, às vezes não. Com o QU é a mesma coisa, tá certo? A sílaba do QUA, ele sempre vai aparecer quá, quá. A gente sempre ouve, pronuncia o U, certo? Já o que, às vezes, ele não aparece, tá? Então, QUE, qué ou que, tá certo? A gente pronuncia diferente. E o QI da mesma forma. Aqui, ó, nas palavras dos quadros. Quadro, quadro, o U aparece, não é? 40, quilômetro, o U fica mudo, né? Quilômetro. Queda, esse QE também fica mudo, não queda, queda. Quitanda e piquenique, certo? Esses foram 6 dos exemplos. E aí, como é um conteúdo bem básico, na própria página 115, nós já temos o exercício, tá certo? Então, vocês irão resolver completando as palavras com a sílaba QU. Na segunda questão, vocês irão responder usando palavras com QU. E na terceira, vocês vão escrever o nome da imagem que está aparecendo, tá certo? Para completar as frases. E aí, a gente vai agora passar para o nosso terceiro conteúdo de hoje, que é um texto, tá certo? Leitura do texto, A Cinderela. Eu vou ler para vocês, tá certo? Então, vamos lá. Acompanhem a leitura de Cinderela na página 116, tá bom? Contam que antigamente havia uma menina que vivia muito feliz com seus pais. Eles iam à cidade, passeavam e ceavam juntos todos os dias. Mas aconteceu o pior. Sua mãe ficou muito doente e acabou morrendo. E o seu pai casou-se logo em seguida com uma mulher muito má, que tinha 2 filhas também malvadas, que judiavam da caçula sempre que podiam, obrigando-a a lavar, cozinhar e cuidar de todas as tarefas da casa. A menina era muito amiga da natureza e confessava todas as suas tristezas, e havia uma aveleira que havia nascido no lugar onde sua mãe havia sido enterrada. Todas as criaturas da natureza a amavam profundamente por sua bondade e carinho. Um dia, quando a menina tinha 18 anos, chegou a notícia de que o rei queria casar seu filho, o príncipe, com uma das moças do reino. As 2 irmãs mais velhas logo se arrumaram para ir à festa em que seria escolhida a noiva, mas quando a caçula também se animou de ir, pegaram um saco cheio de grãos de feijão e atiraram-no ao chão, dizendo que quando ela apanhasse todos os grãos, ela poderia ir à festa. E foram. A menina começou a chorar e logo foi contar à aveleira seu sofrimento, mas dessa vez ouviu dela: Eu te darei o que desejas, minha querida. E a árvore transformou-se em uma linda fada, que fez de uma abóbora uma carruagem e do vestido feio e abarrotado um vestido de princesa. Mas havia uma condição: à meia-noite seus poderes iriam desaparecer e ela teria de voltar para casa. Então a menina chegou ao palácio e o príncipe encantou-se de imediato com sua beleza. As irmãs não se controlavam de ciúmes, mas Cinderela já era a escolhida no momento em que viu o príncipe. Os 2 dançaram,
mas o relógio bateu meia-noite e a moça partiu correndo antes que pudesse perguntar seu nome, deixando apenas um pequeno sapato feito de cristal. O príncipe então foi de casa em casa pedindo a cada moça do reino para calçar o sapato, mas nenhum cabia. Ele chegou até a casa da moça e as irmãs logo a esconderam no quintal e tentaram calçar o sapato, mas seus pés nunca poderiam entrar. A aveleira deixou cair de um de seus galhos, assustando a menina, que soltou um grito que foi ouvido pelo príncipe, e ele se dirigiu até a ela. As irmãs disseram-lhe que não poderia ser ela, uma pobre plebeia, mas o príncipe testou mesmo assim o sapato, que se encaixou perfeitamente no pé da moça, e ele a pediu em casamento imediatamente. Os dois casaram-se e foram muito felizes. As irmãs e a madrasta foram banidas do reino e nunca mais foram vistas. E a aveleira? Bem, mudou-se junto com a nova rainha e tornou-se a árvore mais bonita do reino. Esse aqui é uma adaptação do conto dos irmãos Grimm, que fala da história da Cinderela. Bom, seguindo o nosso texto, nós temos o vocabulário. As palavras do vocabulário são a aveleira, que é uma árvore que tem o fruto avelã, banidas, que quer dizer expulsas, carruagem, um veículo de 4 rodas sobre molas, puxado por animal para transporte de passageiros. Ceavam, comiam a ceia, a última refeição do dia, é a noite. Plebeia, pertencente a relativo à plebe, que não faz parte da nobreza. Página 117, nós temos o estudo do vocabulário, tá certo? Esse estudo do vocabulário você vai resolver voltado apenas para aquele quadrinho lá, tá certo? Todas as questões estão envolvidas com os significados do vocabulário, tá certo? Bom, nossa aula fica por aqui, tá bom? Encerramos e eu desejo que vocês tenham um excelente dia, que façam todas as suas atividades e qualquer dúvida pode perguntar, tá certo? Tia Sol e Tia Vivi estão no grupo a partir das 2 horas da tarde, tá certo? Porque nós estamos voltando para as aulas presenciais, então a gente não pode dar atenção durante o dia inteiro, mas às 2 horas o grupo será aberto e nós estaremos lá para tirar todas as dúvidas de vocês que irão ficar em casa, tá certo? Lembrando ainda que as crianças que irão voltar para as aulas presenciais, elas não precisam mais estar mostrando as atividades no grupo, tá certo? Porque a tia vai estar vendo, vai estar acompanhando, tá bom? Então, o grupo fica mais restrito às crianças que não têm o contato com a gente, que não vão ter o contato com a gente, né, diretamente. Mas se você tiver alguma dúvida ou a mamãe precisar perguntar alguma coisa, alguma informação, pode perguntar, tá certo? Só não tem necessidade de que fiquem mostrando as atividades, tá bom? Então, me despeço de vocês aqui e até a próxima aula.